Vamos à explicação do segundo bloco de retomada de matemática. Então, vamos à primeira questão. Temos aí, o chute mais rápido que já foi dado em uma partida de futebol alcançou 16 metros e meio, em 27 centésimos de segundo. Como posso representar em fração e em número decimal o tempo que a bola levou para alcançar essa distância? Aí nós podemos analisar, transformar logo em número decimal, tá? Que é aquele 27 centésimos de segundo. Representando ele na forma decimal, eu coloco 0,27, tá? Em que o 2 representa décimos e o 7 representa centésimos. Então, eu leio 27 centésimos de segundo. Então, esse já é o número decimal. E, no caso, você vai transformar em fração decimal, tá? Eu coloquei um exemplo aí ao lado, para te auxiliar a encontrar essa fração decimal, referente ao 0,27, ou 27 centésimos. Tá? Então, eu utilizei um outro número, também com 2 algarismos após a vírgula, que é o 0,38. Então, eu coloquei que são 38 centésimos. Você vai repetir todos os algarismos do número sem a vírgula. Tá? Então, vamos colocar 0,38. Como nós temos 2 algarismos após a vírgula, significa dizer que o denominador vai ser 100. Quando eu tenho um algarismo, o denominador vai ser 10. 3 algarismos vai ser 1000. Tá? Então, a quantidade de algarismos é que indica a quantidade de algarismos zeros que nós vamos colocar no denominador. Tá? Então, nós estamos trabalhando aí com esse denominador com potências de 10. Continuando, nós temos aí, como zero à esquerda, lá do 0,38. Zero à esquerda não tem valor numérico, então nós podemos retirá-lo. Então, vai ficar 38 centésimos. E aí, nós encontramos uma fração decimal. Lembrando que ela é chamada de fração decimal porque, por exemplo, 100 é uma potência de 10, tá? Que é o mesmo que 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado, 100. Então, é uma fração decimal. Então, assim, eu coloquei esse exemplo para você ter como base para transformar esse 0,27, que são os 27 centésimos, transformá-lo em fração. Letra B. Qual a fração de metros que a bola percorreu? Nós vimos lá no enunciado da questão que foram 16 metros e meio. Então, esse é um número decimal, né? Que é um número com vírgula. Então, você vai colocar 16,5 e vamos transformar em uma fração. Eu repito o número, tá? Eu vou repetir todos os algarismos aí, no caso, sem a vírgula. Então, eu coloco o 1, o 6 e o 5. Quantos algarismos tem após a vírgula? Apenas um. No caso, aí nós temos 16,5. Nós só tem um algarismo após a vírgula. Então, significa que o denominador vai ser 10. Então, temos aí 165 décimos. Se eu dividir 165 por 10, nós vamos encontrar 16 metros e meio do mesmo jeito. Então, não tem sentido. Nós temos que encontrar números para que eu possa simplificar. Esse simplificar é dividir tanto o numerador quanto o denominador. No caso, esses dois números são múltiplos de 5. Significa dizer que eles são números divisíveis por 5. Então, você vai dividir 165 por 5 e 10 dividido por 5. E dessa forma vai encontrar a fração em metros que a bola percorreu. Então, vamos para a questão 2. Dona Sônia comprou uma peça de queijo e guardou na geladeira. Seu neto chegou e comeu 1/12 do queijo. Depois, seu filho comeu 2/3 e, por fim, sua filha retirou 1/6. Será que na manhã seguinte, Dona Sônia encontrou queijo para tomar café? Então, nós temos que analisar o seguinte. Nós estamos trabalhando aí com frações com denominadores diferentes. Para eu saber o total que foi consumido desse queijo, eu tenho que somar essas 3 frações relacionadas ao neto, ao filho e à filha, tá? Da Dona Sônia. Então, nós temos aí, o neto comeu, né, 1/12 desse queijo. Então, o que nós temos que fazer? Analisando o seguinte, vamos supor que esse queijo foi dividido em 12 partes iguais e o neto comeu uma parte dessas 12. Mas o filho comeu 2/3, a filha 1/6. Para nós efetuarmos os cálculos, para adicionarmos esses valores, nós vamos transformar essas frações em frações equivalentes. O maior denominador aí é 12. Se você olhar para a fração relacionada ao filho, o denominador é 3. Então, que número eu multiplico por 3 que o denominador vai dar 12? 3 vezes 4, 12. 2 vezes 4, 8. Então, 8/12.
Da filha, do mesmo estilo, o denominador é quanto? O denominador é 6. Então, que número eu multiplico por 6 que vai dar 12? Vai ser o número 2. 6 vezes 2, 12. 1 vezes 2, encontrando o numerador, né? 1 vezes 2, 2. Então, agora, as três frações estão com denominadores iguais. Então, eu vou adicionar, eu vou somar, eu vou juntar esses valores, essas frações. 1 dozeavos, mais 8 dozeavos, mais 2 dozeavos. Os denominadores são iguais, então você conserva o denominador, repete o denominador 12, e nós vamos resolver o que está relacionado ao numerador. Nós temos adição, então eu vou somar 1 mais 8 mais 2. A soma é igual a 11, 11 dozeavos. Então significa que ao todo comeram 11 dozeavos do queijo. O que significa dizer? Vamos supor, o queijo, eu analiso o queijo completo, todinho, ele é chamado de inteiro, queijo inteiro. Como o denominador aí é 12, eu posso dizer que o inteiro equivale a 12 sobre 12, ou seja, 12 dozeavos. Porque 12 dividido por 12 é 1. Esse 1 representa o inteiro. Como que eu sei se sobrou ou não? Eu vou efetuar uma subtração. 12 dozeavos menos 11 dozeavos. 12 menos 11 é 1. Como os denominadores são iguais, nós só conservamos, só repetimos. Então, significa dizer que sobrou 1 dozeavos. É como se o queijo fosse dividido em 12 partes e sobrou uma parte dessas 12. Aí você vai responder ao comando da questão. O que está sendo pedido aí? Será que na manhã seguinte Dona Sônia encontrou queijo para tomar café? Então você vai responder analisando o resultado final. Lembre-se que esses cálculos têm que ficar no caderno de vocês ou na apostila, quem recebe, né, a apostila impressa. Porque esse material vocês irão utilizar para estudar para a última avaliação. Letra B. Se a peça do queijo pesava 2 kg, qual a quantidade em gramas que cada um comeu? Lembrando que a peça do queijo pesava 2 kg. 2 kg equivale a 2.000 gramas, tá? 1 kg, 1.000 gramas. 2 kg, 2.000. Então, nós temos a fração correspondente ao que o neto comeu é 1 dozeavos. Então, vai ser 1 dozeavos vezes 2.000. Você efetuando esse cálculo, você consegue encontrar a quantidade em gramas que o neto consumiu, tá? Que o neto comeu. Então, nós temos, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Os numeradores aí são 1 e 2.000. Então, 1 vezes 2.000, 2.000. 12 vezes 1, 12. Efetuando essa divisão, você vai encontrar um número decimal, um número com vírgula. É uma dízima periódica. Vocês podem utilizar, sim, a calculadora para efetuar esse cálculo, não tem problema. Então, quando nós fazemos isso, encontramos uma dízima periódica, tá? Nós temos um período que se repete, que é o 6, 6, 6, 6. Então, nós podemos trabalhar de forma aproximada. Eu quero só a parte inteira, só o número que está antes da vírgula. Aí, no caso, é 166. Mas eu olho para o algarismo que está à direita dele, que é o 6. Tá? Então, como esse 6 ele está lá naquela sequência, né, trabalhada anteriormente, 5, 6, 7, 8 ou 9, então você vai aumentar uma unidade na ordem anterior. Então, ao invés de ser 166, é aproximadamente 167 gramas. Esse foi o total que o neto da Dona Sônia comeu de queijo. E você vai fazer a mesma coisa com o filho e com a filha. Tá? Eu coloquei todo o processo aí, vocês vão copiar isso aí no caderno, vão prestar atenção, tá? Em cada passo, porque aí mostra o que é para ser feito. E dessa forma, você responde a letra B. Questão 3. A sentença mostra a fração 11/36. Como a diferença de duas frações? Os quadrados estão encobrindo números naturais. Uma das frações tem denominador 4. Qual é o menor denominador possível para a outra fração? Uma vez descoberto esse denominador, qual deve ser o numerador que está faltando? Olha só, para nós resolvermos um cálculo envolvendo fração, nós temos que fazer o seguinte. Aí nós temos uma subtração e os denominadores, tudo indica que são diferentes. Por quê? Porque na segunda fração o denominador é 4. Na primeira é o que nós queremos encontrar. Só que no resultado, o denominador é 36.
Então, significa que foi trabalhado a questão do mínimo múltiplo comum e encontramos como denominador 36. Então, vamos fazer o seguinte. Para eu saber qual é o denominador que está faltando, basta eu dividir 36 por 4. Quanto que é 36 dividido por 4? É 9. 4 vezes 9, 36. Então, o que eu faço? Eu coloco 36 aí no denominador das frações, porque são duas frações. Nós vamos dividir 36 por 9, porque denominador com denominador. 36 dividido por 9, quanto que é? 4. Esse 4 eu multiplico com 5, que é o numerador. 4 vezes 5, 20. Aí fica 20, 36 avos. Mas na segunda fração, nós temos aí o denominador 4, mas não temos o numerador que queremos encontrar. Aí o que eu faço? Se eu dividir 36 por 4, o resultado é 9. Mas nós temos lá na primeira fração que o resultado ficou 20, né? Estou falando dessa resposta, dessa resolução final aí. Nós sabemos que o resultado vai ser 11. 11 36 avos. O 36 está ok, né? Porque nós já encontramos o mínimo múltiplo comum, no caso, que é o 36. Que número que eu vou retirar de 20 que vai dar 11? 20 menos quanto que dá 11? Como nós encontramos o menor denominador, que é o 9, não vai ser o 36. O 36 é um denominador, mas ele não é o menor. O menor é o 9. Nós queremos também saber qual é o número, qual é o numerador. Tá? O número referente ao numerador. Então, significa que se eu dividir 36 por 4, o resultado é 9. Que número que eu multiplicaria por 9? Quando eu fosse fazer o cálculo, 20 menos esse número para dar 11. Se eu subtrair 20 menos 9, o resultado vai dar 11. Correto? Vai dar 11. O único número que eu posso substituir aí como numerador é o número 1, porque 9 vezes 1 dá 9. E 20 menos 9, 11. Então, o denominador é 4, o denominador é 9, desculpa. Tá? O denominador é 9 e o numerador vai ser 1. Porque o denominador 4 é da outra fração. E eu estou me referindo ao 9 que nós encontramos. O denominador que nós encontramos. Então, vamos para a próxima questão. Questão 4. Em setembro de 2017, foram fabricados... Olha, a forma correta. Não que seja errado. Não é errado. Nós temos aí 241,1 milhões de celulares, que equivale a 241 milhões e 100 mil celulares. O número de assinaturas foi de 2 milhões e 100 mil de planos pré-pagos e 1 milhão de planos pós-pagos. Aí nós vamos completar a tabela. Ele está pedindo para completar a tabela. Nós temos a descrição, a descrição que equivale aos celulares, ao pré-pago e ao pós-pago, porque relacionado a eles nós temos aí alguns valores. Tá? Quando ele te pede os dados, é o que você vai trabalhar aí nessa segunda coluna que eu coloquei na resolução. Os dados são os valores com todas as suas ordens, todas as suas casas, tá? Então, 241 milhões e 100 mil. Quando ele te pede a potência de 10 mais próxima, você pode analisar o seguinte, olha só. Nós estamos trabalhando aí com a classe dos milhões. Analisando a classe dos milhões, o mais próximo que seja potência de 10 são 100 milhões. Ah, professora, mas 200 milhões? 200 milhões não é potência de 10. Tá? A potência, números que podem ser transformados em potência de 10 são números acompanhados do algarismo 1 e os outros vão ser algarismo 0, então é potência de 10. Então, o mais próximo aí, porque está na casa dos milhões, vai ser 100 milhões. Então, se eu quero transformar numa potência de 10, você vai colocar o 10 como base é o número que fica embaixo, e você conta quantos algarismos zeros tem. E esse vai ser o expoente. Então, nesse caso dos celulares, os dados são 241 milhões e 100 mil. E a potência de 10 mais próxima é 10 elevado à oitava potência.
Do mesmo jeito, você vai fazer com pré-pago, que equivale aí 2 milhões e 100 mil. A potência de 10, o mais próximo, no caso, vai ser aí de 1 milhão. A potência de 10 referente a esse 1 milhão, você vai colocar o 10 e vai contar a quantidade de algarismos zeros que tem. Do mesmo jeito acontece lá no pós-pago. 1 milhão. Só que aí esse 1 milhão, eu não tenho que colocar 1 milhão novamente. Você vai colocar o 10 e contar a quantidade de algarismos zeros que tem e vai colocar como expoente. Então, essa questão 4 é para você fazer isso. Colocar os dados e a potência de 10 mais próximo. Questão 5. Por recomendações médicas, preciso beber no mínimo 2 litros de água por dia. Bebo água em um copo de 200 ml e hoje já bebi 6 copos de água. Quanto de água ainda preciso beber no dia de hoje? Primeiro, eu tenho que lembrar que 2 litros equivalem a 2.000 mililitros, que são 2.000 ml. O copo, a capacidade dele é de 200 mililitros, tá? Então, são 200 ml. Se eu multiplico 200 por 6, que é a quantidade de copos de água, né, que ela bebeu por dia, que a pessoa bebeu por dia, você multiplicando 200 vezes 6, você encontra 1.200. Sabendo que a recomendação é de 2 litros de água por dia, de 2.000 mililitros por dia. A pessoa consumiu 1.200. Quanto de água ainda falta para a pessoa beber no dia de hoje? Aí você vai fazer o cálculo. Ela tem que beber 2.000 e tomou só 1.200. Quanto faltam para 2.000? Tá? Então, você vai analisar dessa forma. Então, vamos à questão 6. Num jogo de bolinhas de gude, Pedro ganhou 24 bolinhas jogando com Marcos e Tiago. Pedro ganhou de Tiago o dobro do número de bolinhas que ganhou de Marcos. Neste jogo, quantas bolinhas Pedro ganhou de Tiago? Se tivéssemos uma divisão em partes iguais, nós dividiríamos esse 24 por 3. Então, é o que nós vamos fazer para iniciar. 24 dividido por 3. Dividindo 24 por 3, nós encontramos 8. É como se fosse 8 bolinhas para cada parte. Mas nós temos o Tiago e tem o Marcos. Ali diz que Pedro ganhou de Tiago o dobro do número de bolinhas que ganhou de Marcos. Então, o Tiago tem 2 partes, equivale a 2 partes, porque é o dobro, e o Marcos equivale a apenas uma parte. Se o Tiago possui 2 partes, significa que ele possui 8 mais 8. Que nós vimos lá no início da resolução, que 24 dividido por 3, o resultado é 8, então vai ser 8 para cada parte. O Tiago tem o dobro, então somou 8 mais 8, 16. E o Marcos só tem uma parte, que equivale a 8. Como que eu sei disso? Analisando o que foi falado na questão, tá? O que está sendo pedido na questão, o comando, tá? Então, neste jogo, quantas bolinhas Pedro ganhou de Tiago? É bem simples, é só você observar aí a quantidade que Tiago possuía, tá certo? Então, assim, dessa forma, nós conseguimos encerrar a explicação das atividades do segundo bloco de retomada. Após esse bloco de retomada, vocês farão a avaliação. Então, estudem, material vocês têm para estudar. Então, até a próxima!